Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. O assunto de hoje vai ser sobre uma pergunta feita com frequência entre os investidores de fundos imobiliários, que é: qual a quantidade ideal de fundos imobiliários que posso colocar na minha carteira de investimentos? Ou, em quantos fundos imobiliários posso investir? A resposta para essa pergunta, pessoal, pode variar muito, dependendo das características de cada um, o que ela espera do investimento e do seu perfil de investidor, que pode ser classificado em três tipos, que é o conservador, o moderado e o arrojado. E como está explicado aí, diz, conservador preza pela segurança e faz tudo para diminuir os riscos de perdas. O moderado equilibra seus investimentos entre retorno e segurança. E por último, o arrojado, que preza pela rentabilidade, abrindo mão de boa parte da segurança dos seus investimentos. Outra coisa, pessoal, mais importante do que saber quantos fundos imobiliários tem em carteira é compreender que, ao se construir uma carteira de fundos imobiliários de uma forma correta, é preciso saber dosar o potencial de rentabilidade com um bom gerenciamento de riscos. Então, você tem que saber que o retorno que vai receber do fundo imobiliário que colocar em carteira está proporcional ao risco que ele oferece. Pois aí entra a questão do risco-retorno, pessoal? Quanto maior a rentabilidade, maior o risco. E vice-versa. Agora, existem pessoas que, ao começar a investir em fundos imobiliários de uma forma errada, primeiramente olham só o dividend yield, sendo que tem vários outros indicadores importantes que se devem ser analisados. O dividend yield é um indicador que mostra o rendimento do ativo apenas com o pagamento dos dividendos. Assim, quanto maior foi o dividend yield, maior foi o valor pago aos cotistas, pois esse cálculo é feito como base nos últimos 12 meses. Daí para frente, pessoal, ninguém pode garantir que vai continuar os mesmos rendimentos. Então, dito tudo isso, eu acho que não existe um número ideal de fundos imobiliários para se ter em carteira. Mas na minha opinião, pessoal, para você que está começando agora, acho que ter entre 6 a 10 fundos imobiliários em carteira é uma boa quantidade, pois você pode acompanhar mais tranquilamente. Pois sempre é bom, pessoal, uma vez por mês, abrir o relatório gerencial do fundo, dar uma olhada nos comentários do gestor, saber como está as movimentações na carteira do fundo, como está de vacância, de alavancagem, enfim, saber como está o fundo imobiliário que você está investindo seu dinheiro. Agora, tem outras estimativas que diz que se o investidor tem 20% do seu patrimônio líquido investido em fundos imobiliários, escolher entre 8 e 10 fundos já seria uma boa quantidade, desde que esses ativos sejam diversificados em classes e setores distintos. Agora, se o investidor possui de 20 a 50% de seu patrimônio líquido em fundos imobiliários, um bom número seria de 14 a 16 fundos imobiliários. Agora, tem também pessoas que investem mais da metade de seu patrimônio líquido em fundos imobiliários. Aí, nesse caso, de 20 a 22 ativos seria um número interessante. E é o meu caso, pessoal, pois atualmente tenho 19 ativos em carteira. Só que tem um porém, tem que ter uma boa diversificação entre os ativos, pois os fundos imobiliários são divididos em classes e setores. E entre as classes dos fundos imobiliários estão os tijolos, que são os fundos de renda, os papéis, que são fundos de recebíveis imobiliários, os CRIs, que são dívidas, os FOFs, que são fundo de fundos, os fundos de desenvolvimento, que são os que fazem imóveis para venda, e os fundos híbridos, que é a combinação de diferentes tipos de ativos. Agora, entre as classes dos fundos imobiliários, a de tijolo é dividida em vários setores, como por exemplo, galpões logísticos, shopping centers, lajes corporativas, hospitais, hotéis, entre outros. Os fundos imobiliários de papéis investem majoritariamente em CRIs, que são os certificados de recebíveis imobiliários, que são as dívidas. Os FOFs investem os seus recursos em cotas de outros fundos imobiliários, assim, tendo dentro dele uma boa diversificação, pois comprando uma cota de um FOF, você já está exposto a vários outros fundos imobiliários. Fundos de desenvolvimento investem exclusivamente em projetos imobiliários ainda em fase de construção ou desenvolvimento. Esses fundos são mais arriscados, mas dão um retorno maior, principalmente se o projeto for bem sucedido e se valorizar depois da conclusão. É aquilo que eu expliquei, Quanto maior o retorno, maior o risco. Os híbridos são uma combinação de diferentes tipos de ativos imobiliários, como propriedades físicas e títulos financeiros. Isso permite uma maior diversificação e pode oferecer um equilíbrio mais saudável entre a renda passiva e a valorização do capital.
E também, pessoal, em uma carteira bem diversificada e para o longo prazo, pode acrescentar também os FIAGROS e o FIINFRAs, né? Os FIAGROS são fundos de investimentos das cadeias produtivas agroindustriais. Essa modalidade se assemelha aos fundos imobiliários de papéis, sendo que os fundos imobiliários de papéis investem em CRIs, né? Que é o Certificado de Recebíveis Imobiliários. E os FIAGROS investem em CRAs, que é o Certificado de Recebíveis do Agronegócio. Os FIINFRAs são os fundos de infraestrutura, que investem em dívidas de empresas dos setores de concessões, como por exemplo, empresas de saneamento básico, transportes, energia, telecomunicações, entre outras. Então, pessoal, agora eu vou mostrar a minha carteira de fundos imobiliários para vocês. Como a gente falou anteriormente, investidores que têm mais de 50%, né, do seu patrimônio líquido investido em fundos imobiliários, ele pode ter, né, mais de 15 ativos em carteira, de 15 a 20 ativos. Então eu me enquadro nesse quesito, pessoal, pois eu estou com 75,2% do meu patrimônio líquido investido em fundos imobiliários. Então, no meu caso aqui, eu tenho 19 ativos, tá? Eu vou mostrar para vocês agora como é que eles estão divididos entre eles, tá? Então aqui, pessoal, tá os gráficos aqui. E a gente vê aqui no primeiro gráfico aqui, 52,3% aqui, ó. Eu tenho fundo de tijolos, fundo de papéis, 21,81%, fundo de papéis aqui. Outros, 10,98%. Esse outros aqui, pessoal, acho que entra que é a GR11, que é o fundo imobiliário que eu tenho do agronegócio, né? Não é o FIAGRO, é um fundo imobiliário do agronegócio, tá? Eu acho que entra nesse campo aqui, outro. E fundo misto é o híbrido, né? Eu tenho aqui o KNRI 11, tem o JSRE 11, que também é tido como fundo híbrido. Ele entra aqui como misto. E aqui em azul claro aqui é o fundo de fundos, né? O FOF. Eu tenho, que é o BCFF11, tá? O FOF que eu tenho em carteira. E aqui no gráfico de baixo, ele está distribuído por segmento, né? Híbrido, 30,73%. Logística, indústria e galpões, né? Aqui o segundo, 22%. Títulos de valores imobiliários, que é o CRIs, né? Os CRIs, 18,72%. Shopping varejo, 16,07%. Fiagro, agora entrou o Fiagro aqui, ó, 4,71%. O Fiagro que eu tenho é o Snag 11, tá? Outros aqui, de novo, acho que entra que é a GR11, Fundo Imobiliário do Agronegócio, tá? E por último aqui, 3,29% é o FIINFRA, que é o que eu tenho, que é o CADIF 11, o Fundo de Infraestrutura. Tá bom, pessoal? Então essa é a minha carteira que eu mostrei para vocês dar uma olhada. E como vocês viram, eu tenho 19 fundos imobiliários em carteira, né? Mas bem explicado, pessoal. Eu já tenho 4 anos já de investimentos, né? Então essa carteira minha já está um pouco mais madura, né? Agora vocês estão iniciando agora, estão começando agora nos investimentos em fundos imobiliários. Começa aos poucos. Como eu falei, de 6 a 10 fundos imobiliários, né? Acho que é o ideal, tá ok? E finalizando agora, pessoal, deixo para vocês um modelo, uma simulação de uma carteira de fundos imobiliários, né? Com uma boa diversificação e com a quantidade legal de ativos que você pode acompanhar uma vez por mês tranquilamente. Essa carteira é composta por 3 fundos imobiliários de tijolos, diversificados entre os setores de galpões logísticos, shopping center, né? E eu coloquei um de renda urbana e o outro de lajes corporativas. Aí fica da escolha de vocês, ok? Aí tem também os 2 fundos imobiliários de papéis, que fica para vocês escolherem após fazerem um estudo e decidirem qual colocar. E por último, tem um fundo de fundos, né? Um FOF, também para vocês decidirem qual colocar, beleza? Ok, pessoal? É isso aí. Espero que eu tenha gostado do conteúdo e se agregou algum valor para vocês, já peço o seu like e os comentários a respeito do vídeo, beleza? Agora vocês que estão com a gente pela primeira vez, se chegaram até aqui, é que gostaram do conteúdo, né? Então já convido a se inscrever no canal, deixarem o seu like, compartilhar com seus conhecidos e ativar as notificações para começar a receber os nossos conteúdos. Pessoal, um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.